Depois que eu perdi meu pai faleceu, eu nem fui no velório. Eu era uma pessoa tão ignorante que eu nem no enterro do meu pai eu fui no velório, porque está morto, que sepulcre os mortos, não vai resolver nada eu para lá, fui embora trabalhar. Então, tão ignorância que eu tinha. E depois de tudo, meu pai faleceu, minha mãe já viu 3 vezes. E eu nunca me apeguei a ninguém, nenhum dos maridos dela. Eu sempre meio reservado, meio distante, meio longe, amo demais minha família, mas nunca dei espaço. Eu dizia sempre, pai, eu só tenho um. Quando eu casei com a minha esposa, a minha Stefânia, ela começou a trabalhar o meu coração e minha mente. Dizer, você não pode ser assim, você não pode ser dessa forma, ser ignorante. Liga para sua mãe, você não liga, você espera eles ligar, você não liga para os seus irmãos. Liga para os seus irmãos. Aí quando o irmão dela faleceu, ela disse, eu só tenho meu irmão e agora não tenho mais para quem ligar. E eu comecei a mudar os meus pensamentos. E um dia eu escutei o esposo da minha mãe, é um senhorzinho, ele está com 76 anos, e ele é um amor de pessoa. Ele cuida muito bem da minha mãe, cuida dos meus irmãos. E nós, quando chega em casa, ele não sabe o que faz. E um dia, uns 4 anos atrás, não bem 4 anos, 3 anos atrás, eu conversando com ele no telefone, eu escutei uma palavra para o pastor dele. Ele disse assim, filho, eu te amo muito. Eu nunca tinha escutado isso de outro homem, nem do meu pai. Aquilo rebentou eu por mim. E eu, na mesma hora, eu respondi no impulso da palavra, eu te amo, eu disse, eu também amo muito o Senhor. E tenho o Senhor como pai. A partir daquele dia, meu coração abriu. E ele trata a gente como filhos e a gente trata ele como pai. Só que ele está passando um processo ele passou pelo câncer da próstata, venceu, graças a Deus, mas agora tem um problema no coração. Ele está com um problema, teve que fazer o cateterismo, fez o cateterismo, a mulher que chamou o irmão e disse, aproveite o que tem para a vida dele. Porque ele pode durar 1 ano, pode durar 2, ele pode durar 1 dia, ele pode, em qualquer momento, vocês podem perder. Hoje eu conversei com meu irmão de idade, meu irmão disse, mano, está difícil para mim, porque eu que zelo dele, cuido dele, eu estudei isso do médico e eu não posso falar para ele, não posso dizer para a mamãe, e eu sei que qualquer hora nós vamos perder. Tenho certeza que o nosso Deus que servimos, assim eu creio, tem o poder de dar um coração novo para ele, né? Se for a vontade de Deus. Se não for, Jesus recolher também cristão. Mamãe casou com ele, era bebendo, bebia, tomar cerveja. A família da minha mãe disse assim, esse homem é problema. Mas Jesus foi e resgatou, se libertou, batizou. Hoje é o primeiro que chega na igreja, abre a igreja, evangeliza, faz a obra. Eu disse hoje para o meu irmão, se Deus resolver levar, de uma certeza nós temos conversão, que a missão foi dada e cumprida. Ele vai estar com o Senhor, mas eu creio ainda no milagre, amém? Glória a Deus. Mas vamos falar de Jesus, que fala de Jesus alegra o nosso coração, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, sabemos que o tema está no livro de Isaías, capítulo 61, verso do número 1. Mas o que me chamou a atenção da campanha, pastor, dessa campanha, desse propósito, né? É o tema, que é a igreja cheia do Espírito. Oh, glória, eu vou repetir. A igreja cheia do Espírito de Deus, amém? Glória a Deus. E Deus colocou em meu coração o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Não quero ser muito extenso, não é muito falar de Deus sem agir, mas eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração nessa noite. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 1. Enquanto você encontra, aleluia, nas Escrituras Sagradas, quero eu fazer um agradecimento a Deus em primeiro lugar e ao pastor Simão por nos confiar mais um dia, né? E estarmos mais uma noite aqui com os irmãos, amém? Glória a Deus, para falar da grandeza do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Vou fazer uso da leitura que diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso
agradar os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que eram os guias dos asnos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartéis de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caiu-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge e ata tuas alparcas. E ele fez assim, disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu, e não sabia que era real, e que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. E quando se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, aleluia, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora que sei verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, querido que me ouve da parte do Senhor, nessa noite entendemos, aleluia, e acerca desta palavra, acerca desta campanha, quando o profeta Isaías profetiza, aleluia, acerca do Messias, acerca do Senhor, e ele diz que o Espírito do Senhor ungiu e estava sobre ele para pregar liberdade aos cativos, para dar visão aos cegos. Oh glória! A palavra do Senhor foi cumprida em Jesus Cristo, quando ele veio à terra, aleluia, para nos trazer a certeza de salvação e vida eterna. Quando Jesus, aleluia, ele veio à terra, como João escreveu, que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e habitou no meio de nós. Oh glória! Quem está me entendendo da glória a Deus? Se entendemos, e aqueles que conhecem a palavra do Senhor sabe que Jesus por 3 anos caminhou sobre a face da terra. Por 3 anos ele ensinou aqui na terra, aleluia, acerca do reino dos céus, acerca do propósito que ele veio, enviado por Deus seu Pai, para nos libertar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa e divina luz. Oh glória! Jesus ainda na terra ensinando, um dia ele disse aos discípulos, Evangelho de João capítulo 14, ele vai dizer: não se turbe os vossos corações, mas crede em Deus, crede também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou ter dito: eu vou preparar lugar e voltarei outra vez, e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, sejais vós também. Quem está entendendo, dá glória bem forte. Os discípulos não entendendo, não compreendendo, quiseram, aleluia, entristecendo, como Jesus dizendo acerca da sua partida. Aí Jesus disse para eles: eu vou, mas porém não deixarei vos órfãos. Quem está me entendendo da glória? Jesus estava dizendo: é necessário que eu vá para o Pai, porque eu enviarei o Consolador a vós. Oh glória! Vós não estareis sozinhos, mas Jesus estaria dizendo: mas vós sereis também as minhas testemunhas. Como ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
Jerusalém, tanto na Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Verso 8 ele vai dizer, sabe por quê? Porque eu vos dou poder e autoridade no nome de Jesus. Quem está me entendendo da glória tem entendemos, o apóstolo Paulo fala acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Ele fala acerca de Jesus ficar sobre a terra ainda num espaço de 40 dias. Foi visto por mais de 500 irmãos. A sua ressurreição é incontestável. Entendemos e lemos no livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vos serão revestidos de poder. Conhecemos acerca do batismo e do que a promessa do Senhor, a igreja do Senhor, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde a igreja reunida, oh glória. Sabe o que me alegra? Paulo disse que tinha 500 irmãos, cerca de testemunho da ressurreição, e de ver Jesus subir em ascensão ao céu, passou de volta, mas na busca pela graça, pelo Espírito do Senhor, ficaram buscando, e para alcançar essa graça, 10 dias de oração permaneceram, e nesse período, 380 foram embora, mas permaneceram na casa 120, esperando a promessa, oh glória. Quem espera a promessa alcança, eu vou repetir, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir na tua vida. Quem está me entendendo, levanta a mão direita, faz barulho de glória para ele. Onde a raia séria. Conhecemos a palavra do Senhor. Entendemos no capítulo 2 que a igreja do Atos dos Apóstolos, que a igreja foi tomada pelo Espírito do Senhor, como um vento veemente entrou sobre a casa. 9 horas da manhã a igreja começou numa gritaria. Tem gente que ainda diz que não precisa gritar, que Deus não é surdo, mas a Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam do lado de fora acharam que estavam do lado de dentro, que estavam na igreja, estavam embriagados àquela hora da manhã. Por quê? Porque eu no passado fui frequentador de boates, fui frequentador de bar, fui dentro de prostituição, e quando se encontra pessoas em alcoolismo, em festa, é gritaria, é bagunça, oh glória. Mas o povo não entenderam, não compreenderam o mistério de Deus dentro da igreja, disseram: estão fora de si, estão alcoolizados. Mas Pedro, cheio do Espírito de Deus, oh glória, tomou a palavra e ensinou meus irmãos: não estamos embriagados, recebemos a promessa de Jesus. Quem está me entendendo da glória a Deus? E é interessante que naquele instante quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. Mais tarde, mais 4.000 almas se renderam aos pés do Senhor. A igreja começou a crescer e a se desenvolver, mas porém a igreja começou a ser perseguida. Que me alegra, quanto mais persegue o povo de Deus, mais cresce. Quanto mais tenta oprimir o povo de Deus, mais graça o povo de Deus recebe do céu. Quanto mais tentam querer parar você, querer com que você desanime, com que você desista, eu tenho uma notícia para você: a laia velha, tu não está sozinho nessa batalha, nessa peleja, porque aquele que peleja por você há mais de 2.000 anos derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje você tenha vida, e vida em abundância. Quem está me entendendo da glória a Deus? Conhecemos a história e começou a perseguição sobre a igreja. O que aconteceu é que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, a fio de espada. Era época política, queria agradar os judeus, queria chamar o povo judeu do lado dele. O povo, sem entender, alegraram-se com a morte de Tiago.
Herodes disse: eu estou no caminho certo. Vamos pegar o líder da igreja de Jerusalém. Mandaram também prender a Pedro, levaram ele em prisão. Colocaram ele em 4 quartéis diante de 16 soldados. Algemaram os pés e mãos, acorrentaram. Tiraram a sua capa, tiraram o seu calçado e colocaram ele para dormir do lado de 2 soldados, vigiado 24 horas, para que Pedro permanecesse até a Páscoa, para que fosse morto também na Páscoa. A Bíblia vai dizer só que o seguinte, que quando levaram a Pedro, quando prenderam a Pedro, a notícia correu. A igreja, no verso 5, vai dizer que a igreja se levantou em oração em favor de Pedro continuamente. Eu vou repetir para você da glória. A igreja que ora é a igreja que recebe vitória. Eu vou repetir para você dizer aleluia nessa noite. A igreja que ora é a igreja que Deus responde. Ouvimos aqui no dia de hoje, Mateus 21, verso 22. E tudo que pedires em meu nome, em oração, crendo, recebereis. Quem está me entendendo da glória para ele? Prenderam Pedro. Pedro está preso numa prisão máxima. Não tem aos olhos humanos como escapar. Não tem o que fazer com a vida de Pedro. Quando tudo parece impossível, eu tenho uma notícia para a igreja. Quando acaba o recurso humano, quando acaba o recurso da terra, entra a provisão de Deus. Eu vou repetir. Jeová Jireh, o Deus do impossível, entra na beleza quando eu e você clamamos por Ele. Jeremias 33, verso 3, ele vai dizer para Jeremias, quando estava preso no pátio da guarda pela segunda vez, ele diz: Jeremias, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu vou repetir para você na glória: clama que Deus trará até mesmo aquilo que você não pediu, te surpreenderá, porque Ele é Deus. Quem está me entendendo da glória ao Senhor? Oh, aleluia! Aos olhos humanos, Pedro estava em prisão, sem solução, sem saída, mas tinha algo a favor de Pedro: a igreja. Oh, glória! E a igreja que eu falo no dia de hoje não são as alvenarias, as paredes de tijolo. A igreja que eu falo hoje não são as cadeiras, poltrona bonita que aqui está. A igreja que eu falo hoje não é os ventiladores, a aparelhagem de som. A igreja que falamos é a igreja, eu e você, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir, porque tem gente que entendeu que a igreja de Cristo, ei, amando que dá, ei, a igreja é eu e você, templo e morada do Espírito de Deus. Se tem igreja de Jesus nessa noite, eu tenho uma notícia: a cadeia vai se abalar, as prisões do inferno vai ser quebrada e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quem está me entendendo da glória a Deus? Quer ver o resultado do poder da oração? Pedro está preso, sem perspectiva humana de sair da prisão. Tiago já tinha sido morto, então a sentença para Pedro também era a morte. Só que Pedro era tão tranquilo que talvez fosse eu e você não pegaríamos sono, mas ele foi dormir. Enquanto Pedro foi dormir, a igreja estava orando. Se a Bíblia diz continuamente, é porque a oração não parou, não cessou. A igreja está clamando, está buscando. Primeira coisa que acontece, aleluia, quando a igreja está orando. A Bíblia vai dizer que a igreja fazia, aleluia, continua oração, estava, aleluia,
soldados, oh glória, está me entendendo, oh glória, bem forte para Jesus, estavam ligados em cadeias, tinha guarda na porta da prisão, da cela, oh glória, e de repente, quando a igreja está orando, Deus dá uma ordem no céu. A igreja aqui não está vendo na oração, mas enquanto a igreja ora, Deus está movendo, Deus está fazendo e Deus está agindo. Eu vou repetir: enquanto você está orando, quem sabe você não está vendo o agir ainda de Deus, o trabalhar de Deus, mas eu tenho uma notícia: continua a orar, porque enquanto você ora, Deus já está trabalhando. A igreja não está sabendo, mas Deus está ordenando o anjo a ir na prisão. Quem está me entendendo da glória? Quem está me entendendo, diga aleluia. A igreja está orando, não está vendo, mas a igreja está clamando, tem anjo indo na prisão. Você não está vendo, mas Deus está enviando anjo nesta noite aí ao encontro daquela pessoa que você está orando, ao encontro da tua família, daquele que está no hospital, daquele que está numa penitenciária, daquele que está no vício, aprisionado por Satanás. Deus nessa noite está enviando um anjo para libertá-lo. Quem está me entendendo da glória bem forte? Primeira ação de Deus, quando Deus ouve a oração e o clamor da igreja, Deus enviou resposta através do anjo. Deus poderia fazer, que nem o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos, lá não vai falar que veio um anjo e bradou a prisão, ela vai falar que enquanto eles cantavam e adoravam e oravam, os alicerces da prisão tremeram e os portões se abriram. O próprio Deus estremeceu a prisão de Paulo e Silas. Mas Deus trabalha de formas diferentes. De Pedro, Deus envia o anjo. Oh glória! Quando, segunda coisa que acontece quando a igreja está orando, a Bíblia diz que quando o anjo chega na prisão, olha para mim, escute, quando o anjo chega na prisão, dado a ordem divina, uma luz se resplandece na prisão. Eu vou repetir: quando a igreja ora, a luz divina resplandece nas trevas, e quando chega a luz divina, as trevas têm que ir embora. Aleluia! É quase meia-noite, está para virar no outro dia. Pedro ia ser entregue para ser morto, mas eu tenho uma notícia: Deus não chega antes nem depois, Deus não atrasa e não adianta, Ele chega na hora exata, no momento exato, para te dar vitória. Quem está me entendendo? Enquanto a igreja ora, o lugar que estava em treva, a prisão, houve-se um clarão, uma luz. Só que ninguém viu essa luz, só Pedro. Os guardas que prendiam a Pedro, ninguém viu o anjo chegar. Pedro está dormindo e a Bíblia diz que tocou a ilharga, tocou ao lado de Pedro, sacudiu a Pedro, deu uma cutucada em Pedro e disse a Pedro: Pedro, levanta-te. Quando o anjo toca, oh glória, as cadeias caem. A igreja está orando, está acontecendo um milagre, oh glória. A igreja está orando, está em Deus enviando anjos. A igreja está orando, a luz está resplandecendo. A igreja está orando, as cadeias estão quebrando, oh glória. As algemas estão caindo, oh glória. Eu vou repetir. Deus está fazendo um milagre nessa noite na tua vida. E eu estou pregando para crer, para aquele que crê. Só aquele que crê no poder desta palavra. Levanta a mão direita, faz barulho de glória. O poder da oração da igreja, a igreja cheia do Espírito de Deus.
as algemas caem, as cadeias caem. Oh, glória. Aí o anjo desperta Pedro e diz: calça tuas sandálias. Simboliza as sandálias do Evangelho. Paulo diz: calçai calçado do Evangelho da paz. Herodes quis tomar aquilo que pertencia a Pedro, o Evangelho. Prendendo a Pedro, matando, acaba o Evangelho. Só que o Evangelho não era de Pedro, o Evangelho é de Jesus. A capa simbolizava de Pedro a autoridade. Tirando a capa, tirando a autoridade. Só que é interessante, pastor Simão, porque quando Deus enviou o anjo não pegou a sandália de Pedro e disse: calça. Botou e arrumou no pé de Pedro. Não pegou a capa de Pedro e falou: põe no corpo, vem cá, vou colocar no seu ombro para você ir. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que nós temos que fazer. Eu vou repetir: o anjo deu a ordem, pega a tua calçada e calça. Ele poderia, não está entendendo ainda, ele está achando que é uma visão, ele poderia indagar, mas eu estou dentro da prisão, vou para onde? Só que Pedro não indagou, Pedro obedeceu, calçou o calçado, aí, no guiar, pode até querer tentar tirar o Evangelho, a tua chamada, mas Deus está dizendo para você no dia de hoje: pega a tua chamada, pega aquilo que Deus colocou, calça o Evangelho, prossegue, caminha, pegue a capa da autoridade que Deus te deu na face da terra, cinja teus lombos e prossegue na caminhada. Quem está me entendendo, dá glória. Pedro calçou o calçado, Pedro vestiu a capa e seguiu o anjo. Está acontecendo o quarto milagre dentro da prisão. Os portões eles vão passando diante dos guardas sem ser visto. Passa pelos portões e a Bíblia diz que o portão não abriu, mas com certeza passaram pelo vão da grade. Oh, glória! Se você não crê, eu creio. Deus que atravessa a parede. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que passou pela primeira, pela segunda guarda. Tinha 16 com 2 que estavam dormindo lá dentro, 18 estão guardando ele. Caiu a algema, calçou sandália, vestiu capa, passou a primeira guarda, a segunda guarda, ninguém está vendo, ninguém percebeu. Oh, glória! Sabe, eu aprendo com isso, mas o milagre acontecendo dentro da prisão, está passando diante dos seus inimigos, e seus inimigos não estão vendo, porque não está guardado pelo sangue do Cordeiro. Se o guarda daquele escuta e vê algum barulho, ia dar o alarme, iam cercar a prisão, levar a Pedro e ia matar naquela mesma noite. Mas entenda uma coisa: o projeto do mal pode até ser um para a tua vida, mas quando Deus tem um projeto para a tua vida, o mal não vai sobressair. Eu vou repetir: o anjo do Senhor passou com Pedro diante dos guardas e não viram, se tornou invisível aos seus olhos. Quem está me entendendo da glória bem forte? Parece que eu vejo. Há 20 anos atrás, quando Jesus me tirou do alcoolismo, quando Jesus me tirou da pasta base da maconha, por muitas vezes alucinado por drogas, você vê coisas, você tem visões de coisas, você vê bicho, você vê demônio, você vê polícia ou não tem polícia, você corre, você se esconde, você se apoia, você vê pessoas te perseguindo, querendo te matar. Aí Jesus vai lá e te pega lá na sol do pecado, te leva na torneira da misericórdia e te dá o banho. Lava suas vestes, perdoa os seus pecados. A Bíblia me dá o direito de crer, eu creio, parece que eu estou lá. Oh, glória! Cada vez que eu creio, parece que eu estou. É Pedro com o anjo na frente e eu atrás soltando.
Sabe, não sei como é que é. Na minha mente eu sei como é que está, como é que é onde eu estou. Saiu a segunda guarda, pelo que a Bíblia diz, saiu o pátio grande. E nos muros da prisão tinha um portão grande de ferro. Eu estou lá e estou vendo, parou Pedro e parou o anjo diante do grande portão de ferro que dá para a rua. Mas sabe o que me chama a atenção, missionária Paula? Que nessa hora o Deus fala para o anjo: quieta aí, pare aí, tu e Pedro, porque a Bíblia vai dizer que o portão se abriu de um lado para o outro sem ninguém tocar, nem anjo e nem Pedro. Deus está dizendo assim: o portão pode deixar que eu abro, pode deixar que eu destravelo, pode deixar que eu destrango para vocês passar. Oh glória, tem gente que entendeu a duvidade, a séria. Quem sabe Pedro olhou para o portão e disse: os portões pequenos para trás foi fácil, e agora? Agora é com Jesus. Lembra de Moisés e o povo no deserto, lá atrás Faraó, do lado montanha, na frente mar vermelho, e o povo entrou no desespero. Aí começaram a clamar e a dizer para Moisés: íamos morrer no deserto. Aí Moisés foi falar com Deus. Eu disse: Moisés, porque clama a mim, diga meu povo que marche, diga meu povo que caminhe. O que vem na mão, Moisés, o cajado toca nas águas, e as águas se abriram. Oh glória! Quem está me querendo dar glória bem forte para esse? Olha para mim, eu dou a notícia para você. Deus sempre lhe dará uma saída. Deus sempre lhe dará uma porta de escape. Deus sempre lhe dará um livramento. Deus sempre quer salvar alguém. Os portões se abriram. A Bíblia diz que Pedro se viu uma rua, porque estava achando que estava tendo uma visão. Quando chegou uma rua distante da prisão, o anjo apartou-se de Pedro, desapareceu. Pedro caiu em si e viu que não estava mais na prisão de Herodes. Oh glória! Pedro poderia correr para a casa de pai, de mãe, de esposa, de sogra. Pedro poderia ir para o boteco, para o forró, comemorar. Sabe para onde Pedro foi? A igreja que estava orando. Tinha endereço. Pedro poderia fugir de Jerusalém, mas ele tinha endereço. Meus irmãos, isto é milagre de Deus. Tem alguém orando, tem alguém orando. A Bíblia diz que daqui a pouco Pedro chega na casa de Marcos e começa a bater no portão. Oh glória, a igreja está lá dentro orando. Oh glória, a igreja está orando, tem milagre batendo na porta. Para quem a igreja está orando? Em favor de quem? Em favor de quem? Eu vou repetir, quem pode me responder? Em favor de quem a igreja orava? Em favor de quem estava na porta? Perdeu-me da glória. A igreja estava orando em favor de. Daqui a pouquinho quem estava batendo na porta? Pedro. A resposta da oração da igreja. Alguém poderia dar notícia: Pedro escapou da prisão, fugiu, está longe, está distante. A igreja até ia se alegrar, mas algum dos irmãos ia falar: mas foi ingrato, não veio nem agradecer a nós. Deus, ele faz as coisas certas. Quando Pedro sai, o Espírito de Deus coloca o coração de Pedro, vai da igreja, porque tem igreja que está precisando de resposta. Quem sabe tinha irmãos lá orando e clamando e dizendo: será que vai acontecer? Será que Pedro vai morrer mesmo? Será que Pedro vai ser livre mais uma vez? Será que Deus vai ouvir a nossa oração? Quem é que já não passou por essa fase, por esse momento? Quem é que já não passou por esse momento de às vezes orar e o céu parece estar de bronze e parece que Deus não está ouvindo, Deus não está respondendo?
contar um negócio para vocês aqui. Já para me encerrar. Deus falou algo tremendo no dia do meu coração. Nunca despreze as coisas simples de hoje, porque talvez será o socorro teu do dia de amanhã. Por que o Senhor está dizendo isso? Quem me conheceu no passado, mais de um tempo atrás, sabia o jeito que o pastor Davi se vestia, andava. Eu lembro de uma vez eu cheguei no meu guarda-roupa, eu ia abrir as portas e eu contei, tinha 60 camisetas. Parece que era 48 pares de sapato social, fora deles. Isso não é grandeza, tá? Calça jeans incontável, terra, blazer. E um dia eu ganhei um sapatinho social de R$50. Quem me deu ainda me disse, vernizarinho, é barato, pastor, mas esse tem coração que é abençoado. Olhei no meu guarda-roupa, tinha sapato de tudo quanto é jeito de cor. Eu joguei aquilo lá no cantinho, eu deixei uma hora, eu vou ver que precisa. E ficou lá guardado por muito tempo. Só que chegou um dia em que Deus resolveu provar o vaso. Chegou um dia que fui olhando para os meus calçados, foi embora tudo. Esses dias, eu conversei com a minha esposa e eu fiquei um ano e pouco, só sobrou esse sapato. Eu fiquei no propósito um ano descalço, porque um era o propósito de Deus e um só tinha aquele sapato. Mas terminou o propósito e eu até ganhei um outro sapato, mas não vou no meu pé. Apertou, machucou. Eu tenho que encarar aquele sapato. E eu usei ele por 2 anos, ele estava já abrindo assim. Eu olhava para ele e dizia, aguenta firme. Segura o anjo aí, daqui a pouquinho a benção chega. É fácil quando você está na bonança, difícil quando você está na prova. Servir a Deus em tempo de Coca-Cola e churrasco é bom. Quem é que não dá glória misturado com aleluia? Um verdadeiro cristão se demonstra em tempo de farinha. Come um gole de farinha, toma um copo d'água e dá glória a Deus misturado com aleluia. Quem me conhece sabe que eu andava com um anel de 12 gramas de ouro no meu dedo de um lado, outro de 8 do outro lado, uma corrente de 10 no pescoço, com a estrela de Davi de 6 gramas, pulseira de 10 gramas. Um dia deu um recolhiço na minha casa. Eu não tinha dinheiro para recuperar minha família. Eu entreguei meus olhos tudo a troco de banana e fui fazer uma viagem de lua de mel. Aquilo para mim naquele dia não tinha valor nenhum. Uma moto, uma Kombi, um carro na garagem, moto. Um dia você acorda, você está de pé 2. Ou então na garupa da pastora, na motinha. Eu tinha todos os motivos para dizer assim, eu não vou servir mais a Deus. Eu desisto. E fora outras lutas, outras provações que quase mataram a minha fé. Mas Jesus me sustentou. Me deu graça, me deu força. Teve dias que eu não caminhei, foi Jesus que me carregou. Minha esposa, quantas vezes eu dizia, ela falava assim, mas você é pastor, eu casei com pastor, eu achei que casar com pastor ia ser medo, eu ia enganar. Esse dia atrás nós fomos visitar, fui orar para uma senhorinha, está quase morrendo lá no assentamento para frente da Peraí. Ela viu minha esposa e disse, você que é esposa? Minha esposa, é esposa. Depois orando, saindo, outro dia estava falando para a menina trabalhar com ela, aquele velho deve ter dinheiro. Casou com uma mulher nova. Meu bem, essa parte de você ter dinheiro eu não conheci. Só
peguei você na prova, então você nunca vai poder dizer que foi por causa do seu dinheiro. E eu no sapato aguentar firme, minhas calças foi acabando tudo. Minha funada sogra tentou desencarnar as calças, meteu no sabão de pó, que boa, numa soda, ficou limpinha, mas 2 meses depois as caixas começou a rasgar tudo. Eu também já estava ficando velho. E eu, Jesus, está acabando tudo. Jesus não sou de reclamar para Deus e nem ficar cutucando Deus. Deus conhece a gente. É verdade. Eu fui para ver meu paizinho, que estava muito mal no Mato Grosso do Sul. E eu tenho um menino que a gente conhece desde os 13 anos. Ele teve meningite quando era pequeno. E desde os 13 anos, o papai acolheu eles e ele entrou no alcoolismo. Ele morou com todos, minha família, morou comigo várias vezes. Ele fica 4, 5, 6 meses sem beber, volta para o alcoolismo de novo. Está tão perdido que a cidade inteira que conhece ele desacreditou. Ninguém mais abriu as portas mais para ele. Pastor, amigo, ninguém. Minha mãe já de idade, velho, meu pai já ruim. Não dá mais conta de olhar ninguém. Dá uma comida, um banho. Eu disse para minha esposa, outra vez nós foi, eles tentou encontrar ele, não achou. E dessa vez nós indo para lá, eu falei, se eu encontrar um bom de mim, eu vou trazer o bom de mim para morar com a gente se ele quiser. Vou tirar o bom de mim lá, eu não vou na sargento. Meu bem, você que sabe. Eu cheguei lá na minha cidade, conversando com minha mãe, com meu irmão, e disse, pode vir para o carro. E irmão, se você vê o estado dele, tá pior que agora, está tudo treme-treme, está ruimzinho. Eu vou caçar o Valmirim, mas eu tenho uma cidade inteira caçando. Até nós encontrar ele num canteiro, numa avenida, junto com mais uns 8, 9 mil, debruçado em cima do papelão. Eu cheguei porque o pé dele disse assim, vendo, ele acordou, olhou e começou a chorar. O meu irmão, você veio me buscar. Semana passada eu estava sentado na praça. Eu chorei e falei para Deus, Deus envia meu irmão, se ele vir de lá do Goiás para me levar, eu vou embora com ele. Então vamos embora para casa. Ele estava muito sujo. Olha o cheiro. Ele vai indo na frente, os carros cheios, ele vai na frente. Você sabe, consegue chegar onde está a mamãe? Consigo. E ele saiu erguendo as mãos para cima, agradecendo. E nós saímos seguindo ele. Acho que ele me perdeu, parou para a informação. Eu disse para o meu irmão: não é justo. Se nós vamos levar ele, vamos colocar ele dentro do carro. Aí eu vou boto ele na frente, eu vou pôr um vasinho de banho para minha cunhada, minha esposa para trás, minha sobrinha para trás. E ele vai na frente de você. Ele subiu no carro do mal cheio de insuportável. Chegou em casa, tomou banho, se ajeitou, comeu. Vai embora comigo, vou. Se alimentou um pouquinho, ele falou, foi no banheiro, vou no banheiro. Foi no banheiro, um pouquinho minha irmã tinha chegado lá com o meu cunhado e disse assim, o Valdir foi embora. Ele falou, não, foi. Pode ir lá no banheiro que ele não está. Mas questão de segundo desapareceu. Fui na esquerda e até não vou lá, vai com Deus. Aqui está triste, meu cunhado chegou, bateu no meu ombro e disse assim, está triste não. Você assustou ele, hoje é quinta, você falou que ia embora terça. Ele vai beber o que tiver que beber domingo. Se ele quiser ir com você domingo, ele vem sozinho e sem beber. Ele, amém. Está na mão de Deus. Domingo pela manhã, estava uma chuva, garoa, fria, lá é frio. Ele tudo bonitinho, disfarçando, passando olhando de longe, com o portão de grade, eu disse, pode chegar. Aí ele veio, sentou. Ninguém brigou com ele, ninguém disse nada para ele. Aí meu paizinho olhou para ele e disse assim, tu vai para o Goiás, o pastor Davi? Se ele aceitar eu ir com ele, eu falei, você é livre. Você pode ir, se você quiser ir, se você não quiser, você pode ficar. Não, eu vou. Então vamos embora. Hoje de amanhã nós vamos embora. Um banho de novo, se ajeitou, teve uma roupa seca, ficou. E viemos embora. Passamos na casa de uma irmã minha mais velha.
Na hora de sair, dia antes, né? Da gente sair, alguém chegou para mim e disse assim: você está levando um problema na sua vida. Esse homem, quanto tempo está na rua, está bem. E se ele cair doente? E se ele passar mal? E se ele morrer? Se ele ficar numa cadeira de roda? Se ele ficar em cima de uma cama, se ele tiver que banhar, se ele tiver que dar comida? Então você está sabendo que é uma responsabilidade que você está levando. Porque ele já não tem mais pai, não tem mais mãe, a irmã não quer saber dele, o irmão está preso. Eu balançou meu coração, olhei para o meu peito e disse assim: e agora? Mas olha o semblante dele, a felicidade dele, porque ele vai embora com nós. O meu bem disse: não, nós já disse para ele que vai levar ele. Vamos levar ele sim. E nós vem trazendo parceiros. Uma vez oração, sua maldição foi lançada sobre a vida dele. Porque ele nunca seria feliz na vida dele. E nós vem embora, ele mal dentro desse carro, ele ruim, porque ele está ressaqueado e ruim. Um mau cheiro ainda, porque demorou uma semana para tirar um mau cheiro de rua. Nós no carro com os portas tudo abertas, vidro tudo aberto. Atravessar o Mato Grosso do Sul com Goiás, eu falei: vamos fazer oração, vamos fazer essa maldição ficar para trás. Você está entrando no estado do Goiás e Deus terá uma nova vida para a tua vida. Ele disse: vamos, oremos. E viemos embora. Chegamos aí, fui procurar um médico, levei ele no médico, pedi para o médico contar a história dele, o médico pediu uma bateria de exame, fez os exames. Vamos nos dentistas, até os dentes dele, a voz dele, marcou o dentista. Chegou a bateria, fez todos os exames, chegou a bateria de exame, vai sentar atrás. O médico olhou para ele e disse assim: pelo que você disse que você bebeu a vida inteira, o seu milagre de Deus, viu? Porque no seu fígado não tem nada, no seu rim você não tem nada, não tem colesterol, não tem diabetes, o seu glicerina é boa. E foi falando, deu um pouquinho de anemia, não é porque eu não comia direito. Mas agora eu estou na casa do meu irmão, vou comer direito, agora logo já sabe também, né? Uma alteraçãozinha na próstata. Eu ia botar da bebida. Vou fazer os tratamentos médico e a felicidade dele. Aí imagina o médico disse para o meu bem assim: eu tinha um Bolsa Família, mas cortado. Aí vou passar lá no caixa para a gente ver, então. Se a gente consegue reativar alguma coisa. Meu bem passou lá com ele, ficou lá, conversou com a menina falou: não está cortado não. O dinheiro dele está guardado. Voltou uns 10 mil para o governo. Agora ele olha na televisão, vê que o Lula está viajando e fala: lá, tá, vai devolver meu dinheiro. Eu vou ver 10 mil. Tinha R$3.400 guardado. Eu falei: agora meu bem, agora nós vamos pegar esse monte de dinheiro que ele vai para a rua. Conversando, sentando, conversando. Pegamos dinheiro. Ele tinha identidade, porque correu fazer identidade. A menina é agendada, fez na hora, na forma de luz. Aí o dia 20 era para pegar esse dinheiro, dia 19 horas de identidade, ele ia pegar, só podia pegar esse dinheiro por identidade. E todo dia lembrar que é dia 19, né? O pastor não vai passar dia 19, né? Aí pegamos o dinheiro, sentamos com ele, conversei com ele, falei: o dinheiro é seu, se você quiser ir embora para o Mato Grosso do Sul, eu te coloco dentro do ônibus, você pega o seu dinheiro e vai embora, porque eu não conheço ele desse menino, ele não pode pegar dinheiro, porque ele dá vontade de ser louco para viver. Ele disse: não, o dinheiro seu e a pastora que vai coordenar para mim. O que eu precisar, vocês compram, mas eu não vou ficar com dinheiro, eu não quero. Então tá bom, mas ele vai correndo, vai comprar roupa, calçado para você, vai comprar as coisas para você. E ele todo feliz, fui no CRAS com ele, passou pelo psicólogo, passou pelo psiquiatra, estava tomando remédio, né? No caso, tomando remédio para a bebida, para o alcoolismo, para a ansiedade, os remédios, fazendo tratamento, acompanhamento dele. Com
fazemos a campanha de madrugada de oração com ele, está orando. Ele disse para mim, pastor, eu não quero mais voltar para Simbolante. Eu não quero voltar mais para lá, eu quero uma nova vida. Seja a minha família, seja a minha casa, e a gente deixou bem claro para ele, ó, você não veio para cá para trabalhar, você não veio para cá para ser empregado de ninguém, você veio para ser, você é minha família, a nossa casa. Minha esposa disse para ele, a nossa casa é tua casa, tem quarto teu, tem lugar para você, a geladeira é sua, o fogão é seu, tudo aqui é seu. Você não está de favor, do jeito que eu trato meu filho Pedro, eu te trato, do jeito que você é tratado, o pastor trata os filhos dele, você vai ser tratado aqui. Então você está na sua casa, você não está pedindo favor para ninguém, explicando para ele. E agora ele voltou a receber R$700, R$600 por mês e um mês vale gás. Eu falei, está vendo? Você não precisa nem trabalhar e Jesus está cuidando de você. Aí nós fomos na 44 comprar roupa, sabe? Ele comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo, uma caixinha pendrive dele, é igual criança, tadinho. E aí para lá e para cá, daí ele foi comprar um sapato e aí ele chegou e falou, vou comprar sapato para o senhor também. Vou comprar sapato para ele. Eu estava com o velho rasgado, falei, você aguentou a prova, né? Falei com minha esposa, você lembra que Deus falou comigo para a gente não desprezar as coisas pequenas? Porque quando a gente trouxe ele, a gente nem sabia que ele tinha esse dinheiro para ele pegar, para ele comprar. No caminho, eu disse para minha esposa, eu estou feliz, porque se ele cair numa cama, eu vou dar banho nele feliz. Se ele precisar de ser alimentado na boca, eu alimento ele sem reclamar, porque eu vou alimentar feliz. Porque eu sei que se ele partir com o Senhor, eu tenho convicção da salvação da alma dele, do que ele morrer numa sarjeta, do que ele morrer numa calçada. Então eu glorifico a Deus, Deus está fazendo, e eu creio que Deus vai continuar. Eu falando hoje com a gente, no médico, dentista, nós estamos voltando de a pé no solteiro, minha esposa ia para a faculdade, lá para a roça. Ele disse, eu tenho que dar muito valor do Senhor. Eu falei, divino, a minha oração para Deus é, se você querer voltar a beber, Deus te matar, te levar para o céu. Mas se você querer falar para mim que está com vontade, do jeito que eu estou aí, eu não vou esperar Deus não, eu mesmo te pego. Ele disse, Deus me livre, pastor, jamais, eu quero é prosseguir, daqui eu não vou mais, eu só vou para Sidrolândia para contar o meu testemunho. Quem está me entendendo, glória a Deus? Não despreza as coisas poucas, não despreze. Porque daqui a pouquinho, o improvável que Deus levanta para te ajudar e para te abençoar e para te dar vitória. Quem está me entendendo da glória a Deus? Quem está me entendendo de aleluia? Jesus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Continue a orar, a buscar a Deus, que a vitória é certa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Passamos a orar 10 minutinhos. Se coloque de pé. Eu estou pedindo que orasse no seu corpo. Com a permissão do pastor, se alguém quiser vir à frente, né, pastor? Se alguém quiser vir aqui à frente, ao pé do altar, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua saúde. Eu quero orar pela sua família. Eu creio em Deus do impossível. Vocês ouviram o testemunho da minha esposa? Teve dias que nós achávamos que nós não íamos conseguir. Já tem um ano e pouco que você pode trabalhar? Sabe quanto que nós sobrevivemos e vai para Goiânia, para a faculdade, volta, paga o aluguel da igreja? O da igreja não pagamos ideia, viu? A luz da igreja. O meu salário de Rodrigues. Mas minha esposa nunca deixou de ir para a faculdade. Deus nunca deixou nós passar fome. Para ir um mês retrasado, no mês passado, para ir lá para ver meu paizinho, eu tive que pegar meus 2 salários que ia vencer e o que venceu o mês passado. Eu fiz um salário 2 meses, porque nós gastamos a viagem. E eu disse, meu bem, vai ficar sem salário. Aí disse, Deus proverá. E nós já atravessamos já os 2 meses sem salário, Deus não deixou faltar o pão.
Deus não deixou faltar a carne, Deus não deixou faltar o arroz. Sempre Deus levanta um corpo de Elias. E Deus cuida dos seus. Eu estou testemunhando a minha vida. Eu estou falando daquilo que Deus faz e está fazendo na minha casa, na minha família. Ele pode fazer na sua também. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Eu não sei o problema que você está enfrentando, a tua luta, a tua prova, a tua dificuldade. Mas é um Deus no céu, que a sua presença preenche todo o espaço físico e espiritual. A presença de Jesus, que ele disse um dia que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. O tema deste trabalho, dessa campanha é Igreja Cheia do Espírito. Confesso que quando eu cheguei, meu coração estava apertado, triste pelas notícias. Mas ao falar que Jesus é bom, meu coração já se alegra. Eu sinto a presença do Espírito de Deus nessa noite, nesse lugar, diferente. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque tem vidas aqui que estão precisando desse toque do Espírito sobre a tua vida. Porque o Espírito de Deus está dizendo assim para mim, filho. Tem pessoas aqui nessa noite que está aflita, que está angustiada, que está precisando de um consolo, meu irmão. Está precisando de ser tocada pela minha paz. Está precisando ser tocado pelo meu Espírito, a minha graça, na Ionde, a fé, a dúvida. Tem pessoas que Deus está me mostrando aqui que o vento é forte. O vento até soprou. Pessoas com preocupações, medos. Orogondo e Acanaia, Rarios, Turquemenias. Mas Deus está dizendo nessa noite assim: olha, Andorehaias, Tuieia, Manduriana. Vou eu passar pelo meio de ti nessa noite. Vou eu tocar em coração nesta noite. Quem pode sentir, quem pode sentir, quem pode sentir. Há uma nuvem de glória, a presença do Espírito de Deus pairando sobre esse lugar, pastor irmãos. Há uma presença que Deus está já tocando, o Espírito de Deus já está tocando. Ai, Turquiandori Raiato Kemadahai, eu poderia dizer da glória, eu poderia dizer da rajada de mistério, mas não preciso, sabe por quê? Porque é uma presença de Deus. E quando essa presença chega, você não consegue ficar parado, você não consegue parar de dar glória, de dizer aleluia, de sentir a sinta a presença dele aí. Deus está me mostrando que está tirando tristeza e colocando alegria, tirando a paz, tirando a vergonha da paz. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele. Sinta a presença dele, sinta ele te tocando nessa noite. Sinta teu coração palpitar a alegria do Espírito, porque tu é igreja cheia do Espírito. Deus está curando vidas nessa noite. Deus está curando você nessa noite. Deus está
te tirando do estado de depressão. Sabe aquela tristeza que batia na tua alma, você não sabe de onde vem? Sabe aquela vontade de desistir? Sabe aquela vontade de não vir mais para a igreja, não falar mais com ninguém? Deus está dizendo nessa noite: o meu Espírito toca na tua vida e te dá vitória. Eu sinto a presença dele aqui. 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 Orema tu e raia séria. O monodono surgimanare que fácia. Emilio séria lavadura que minha. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Raia saiu de minha dúvida. Descansa, 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 diz o Senhor. Aquieta-te, acalma-te. Deus está no controle da tua vida. A domiai a séria lavassúria. Guia teus passos e te conduz. Te dá vitória, te dá vitória, te dá vitória. É o Deus do livramento. É o Deus do milagre, é o Deus da restauração. Chamagodoia, canaia, séria da raia, velha. Quem pode dar glória vai cantar. Quem pode dizer aleluia vai dizer aleluia. Eu já vou encerrar vai dando glória. O glória vai dizer o glória ao Senhor. Vai dizer aleluia ao Senhor. Recantui que menehai a veri. Alabraçuri que menia saiu. Deus está curando vidas nessa noite. Deus está libertando vidas nessa noite. Deus está agindo ao teu favor nessa noite. Deus está pelejando por você nessa noite. Alabacuminara saiu menia. O glória nagaçuri que menehai. O glória alabantur que praia veri que anaia surge. Eu vou adorar o Senhor com louvor, permaneça aqui na frente. Eu disse a Deus um dia que Deus me concedesse a graça de louvar. Eu quero oferecer a Deus este louvor e dedicar ao meu pastor Simão. Porque em meio a tantas lutas, provas que eu já passei, dentro dessa cidade, o único amigo que não virou as costas para mim, o único que não me abandonou em tempos difíceis. Por isso me amo em Cristo Jesus. Independente das minhas fraquezas, das minhas faltas, eu tenho certeza que sempre o Senhor orou por mim, apoiou meu ministério. Por isso eu tenho orgulho de chamar de irmão, de amigo e de um grande pai. Não importa as circunstâncias, as lutas e as provações. Só quero que o Senhor entenda que nessa cidade o Senhor tem um amigo, tem um filho, e tem alguém que ora pelo Senhor, pela tua casa e pela tua família e por teu ministério, por esta igreja. Alabanduria laia ceia mandagai. Oh glória, alabanduria ceia. O inimigo já havia planejado a minha morte. O inferno questionado o que iria ser de mim. Aos poucos fui vendo mal roubar a minha sorte. Quando abri os olhos, estava em meio ao fim. Confesso que me num beco escuro
Ao ver a minha causa já perdida, maior caos da minha vida foi o dia em que eu caí. Caí que eu estava, todo mundo me olhava com decepção. Na hora da queda, meus amigos se afastaram ao me ver no chão da realidade. Amigos de verdade estão em extinção. Ouvindo a palavra, certo dia na igreja que o irmão pregou, que o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor. Quem me viu caído, hoje está vendo que Deus me levantou. Eu venci, com a glória do Senhor eu venci, pra dor do inimigo eu venci, não morri, estou vivo. Eu venci, no nome de Jesus já venci, pra exaltar seu nome eu venci, o Senhor é comigo. Existe um poder sem igual, acima dos projetos do mal, o Senhor é meu amigo. Glória, oh, aleluia, te amamos, Jesus. Oh, glória, é para ti, Jesus. Vindo a falar, certo dia na igreja que o irmão pregou, que o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor. Quem me viu caído, hoje está vendo que Deus me levantou. Eu venci, com a glória do Senhor eu venci, pra dor do inimigo eu venci, não morri, estou vivo. Eu venci, no nome de Jesus já venci, pra exaltar seu nome eu venci, o Senhor é comigo. Existe um poder sem igual, acima dos projetos do mal, o Senhor é meu abrigo. Oh glória, Pai, nós rendemos graça ao teu nome e peço a bênção do Senhor nessa noite por essa igreja. Eu peço ao Senhor Jesus nessa noite por esta casa, pela vida de teus filhos, ó Pai, ó Deus, pela tua presença gloriosa em nosso meio. Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Sibaldo, pela vida, Senhor Jesus querido, pastor Ana Luz, pela vida, Senhor Jesus querido, ó Pai eterno, dos irmãos dessa casa, pastores, obreiros, obreiras, Pai querido, cada irmão que estiveram neste culto, a direção deste trabalho, Senhor, que as mãos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, a tua igreja é a igreja cheia do teu Espírito, e Pai eterno, as provas não vai parar, as lutas, as perseguições, as batalhas, o inferno não vai parar a tua igreja, teus filhos, teu povo. E que nessa noite, Senhor Jesus querido, se porventura no momento em que teus filhos estiveram neste culto, e se porventura algum dos familiares na casa, Senhor Jesus querido, onde estiver em prisões de vício, Senhor, alcoolismo, droga, ou cadeias, ou mesmo em hospitais, ou mesmo em dissensões, intrigas, brigas, contenda, o anjo do Senhor ao encontro, o Senhor Deus possa realizar a vitória para os teus filhos, quebrando as correntes, o Pai dando vitória. É o que nós pedimos e agradecer em nome de Jesus. Aquele que crê toma posse, diga amém. Glória a Deus. Jesus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Que Deus continue abençoando nos pastor Davi, que nos trouxe substanciosa mensagem. Foi um canal de bênção para as nossas vidas. Somos digna esposa, missionária Estefânia, doutora Estefânia, né?
Dentro dos céus. Cada um dos irmãos que vieram na oração conosco, os irmãos acompanham a nossa live, encerrando também. No sábado, irmão, temos aqui, de manhã tem o quê? Sempre oração, das 7